Hoje é um dia comum em que eu fiz um monte de coisas que eu faço quase todos os dias. Uma dessas coisas comuns que eu faço é pensar na vida. Eu entendi que não dá pra pensar na vida só quando eu tô triste, porque embalado por um sentimento eu posso pensar de forma dúbia, eu posso pensar sem muita clareza, sabe? Então, na medida do possível, eu tento sempre estar pensando na vida e repensando também, na vida e nas suas implicações. Pensar na vida é sempre algo que leva a gente a querer definir o que realmente importa, né? Eu não sei se você já se pegou avaliando isso. Você começa a refletir e, quase com toda certeza, você é tomado por um desejo de separar as coisas que importam daquelas que não fazem o menor sentido para a sua existência. Isso é quase uma regra. E por que você faz isso? Porque tem um elemento chave aí, um elemento que rege tudo: tempo. Tempo custa, tempo vale, tempo parece muito, mas se mostra insuficiente. E até do ponto de vista contrário também, tempo demora e você precisa de resultados, ele demora a passar, o tempo escorrega pelas mãos e vai embora a se perder de vista. Pensar em tempo sempre vai te levar a olhar para a vida de forma diferente. Agora, se você vai separar as coisas que importam daquelas que não valem a pena, aí é outro papo. Mas o tempo vai jogar na sua cara a necessidade de parar e pensar como a vida está acontecendo, como a vida está passando. E Sêneca disse assim: metade da vida nós passamos dormindo. Junte a isso os sofrimentos, as dores, os perigos, e você vai ver que mesmo numa vida muito longa, é muito pouco aquilo que vivemos. E eu acho que todo mundo, em algum momento, tem aquela sensação de que não viveu, sabe? Eu cheguei até aqui e eu não me lembro de ter vivido. Parece que eu dormi, ou que eu fui levado, mas eu não sei se eu vivi. Será que eu deixei passar alguma coisa? Ou será que tá faltando ainda alguma coisa acontecer? Quando a gente para pra pensar seriamente sobre tempo, quase que salta diante de nós essa necessidade de abraçar o presente. Porque tanto o passado quanto o futuro estão distantes o suficiente para impedir que a gente faça qualquer coisa com eles. Passado já foi. Futuro ainda não existe. Então só sobra o coitado do presente pra gente agarrar e tentar viver. Tem um livro de um psiquiatra chamado Gordon Livingston, que foi traduzido pra gente como Velho Muito Cedo e Sábio Muito Tarde, que é um livro que tem vários conselhos assim sobre se aprender a viver. Ele fala coisas muito densas sobre a vida, sobre o ato de viver, mas traduz isso de uma forma muito comum pro dia a dia. Então fica fácil você entender assim que como aquele conhecimento pode ser aplicado no seu dia comum. E sobre tempo de vida, que é o nosso assunto aqui, ele fala um negócio muito interessante. Ele diz que há duas notícias sobre tempo de vida, uma boa e uma ruim. A boa é que nos próximos anos a expectativa de vida aumentará e a média passará de 80 para 120 anos de vida. A má notícia é que os anos a mais continuarão sendo acrescentados só no final da vida. É tipo assim, não se preocupe, você vai viver mais. Mas esses anos a mais que você vai viver só serão acrescentados quando você já estiver velho, beleza? Quando você já estiver velho, eu vou te dar mais 40 anos de velhice. É tipo isso. Eu fico viajando aqui, né? Já pensou a expectativa de vida chegando a 160 anos e a ciência falando assim: descobrimos uma forma de fazer o ser humano viver 200 anos. Que eu me pergunto se uma pessoa com 160 anos iria desejar viver mais 40 só para fechar os 200 anos de vida. Porque a expectativa de vida é uma coisa, envelhecimento é outra coisa. A expectativa de vida pode até aumentar, mas não existe e provavelmente nunca existirá nada no mundo que impeça o envelhecimento. Então, sei lá, você poderia viver 1000 anos, mas com 100 anos você já estaria caquético, sem dente, com muito sono, muitas dores e suscetível a qualquer perigo à sua volta. E aí a gente volta para a questão que Sêneca colocou, né? Mesmo que você tivesse uma vida muito longa, você não viveria, de fato, tanto tempo assim. O Gordon Livingston aborda essa questão de viver mais porque a gente facilmente acredita que tudo na nossa vida se resolveria se a gente tivesse mais tempo. Quase sempre a gente pensa em tempo quando temos pouco tempo, então temos a impressão de que a solução seria mais tempo. E aí eu fiquei pensando em outra coisa, cara, nessa ideia de expectativa de vida. Imagina que isso realmente aconteça e os seres humanos passem a viver em média 120 anos. São 40 anos a mais de vida. 40 anos dariam 14.600 dias. Daria um pouco mais, assim,
por causa dos anos bissextos, mas eu arredondei só para ficar mais fácil o entendimento. Agora imagina se você conseguisse acrescentar 14.600 dias de existência em qualquer período da sua vida. Pensa assim, você tem 25 anos, aí você entra no aplicativo e solicita o seu benefício de 14.600 dias. Aí o aplicativo fala que precisa de 24 horas para autorizar, tal. No dia seguinte você abre o aplicativo e está lá. Parabéns, o seu benefício está liberado. Deseja recebê-lo agora? Você clica em sim e aparece a mensagem lá: a partir de agora, os seus 14.600 dias estão liberados durante os seus 25 anos. Ou seja, carinha de 25 anos, corpinho de 25 anos, durante 14.600 dias. Depois de 40 anos, com 25 anos, aí sim você teria 26, depois 27 anos, 28, aí você ia envelhecendo normalmente. Seria bom demais, né? Pelo menos para um filme da Netflix seria excelente. Só que nem sempre viver muito é sinônimo de viver bem. E nem sempre a solução para todos os meus problemas se encontra em ter mais tempo. Sabe quando alguém diz assim: puxa vida, como eu gostaria de ter passado mais tempo com fulano de tal? É preciso lembrar que essa é uma conclusão da falta, e não do excesso de tempo. É justamente por não ter mais tempo que a gente deseja ainda ter. Mas se você tem excesso de tempo com essa pessoa, é natural que você não pense assim todos os dias. A verdade nua e crua sobre isso é o seguinte: ter mais tempo não nos dá nenhuma garantia de que a vida será diferente, de que a vida será melhor. Por isso eu faço essa separação entre tempo de vida e tempo devido. Porque tempo de vida é esse intervalo entre o teu nascimento e a tua morte. Mas tempo devido é a compreensão do momento adequado. Tempo de vida é a plataforma que vai te levar, quer você queira ou não, do nascimento até a sua morte. E tempo devido é o entendimento de que esse processo obedece fases, ciclos, estágios, períodos. E essa compreensão faz toda a diferença. Entender que existe um tempo devido para certas coisas acontecerem é saber que existem estações na vida. E essas estações respeitam leis maiores do que você. É uma tolice você achar que pode controlar o tempo, você acreditar que pode domesticar algo como o tempo. Se você entra nessa de controlar o tempo, você se transforma num neurótico, movido a relógio que passa mal quando algo foge do horário. E se você simplesmente ignorar o tempo, ele te atropela como se fosse um rolo compressor e faz doer na sua existência, para você nunca mais ousar viver como se ele não fosse importante. E cara, esse é o dilema de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, na Bíblia, entre muitas coisas, ele traz duas questões principais, que são a vaidade e o tempo determinado para que as coisas aconteçam na Terra. E olha só que interessante, vaidade é traduzida pela palavra hebraica ebel, que significa fôlego ou vapor, e também pela expressão em vão. E isso traz justamente essa ideia de que acaba, passa rápido, some, como um vapor que sai da panela e logo se mistura com o ar e você não percebe mais. Vaidade é uma coisa feita em vão, porque não tem resultado permanente. Então, dizer que tudo é vaidade, como é dito no livro de Eclesiastes seguidas vezes, é dizer que tudo aqui é sopro. Tempo de vida é sopro, é vapor. Alguém vaidoso, então, não é alguém excessivamente preocupado com a beleza. É alguém excessivamente preocupado com tudo que cause preocupação nessa vida. Por quê? Porque tudo aqui passa, e passa rápido, e passa de uma forma que você não consegue controlar. Preocupar-se demais com a aparência é vaidade, mas se preocupar demais com o trabalho também. E o paradoxo aqui é que tudo nessa vida funciona nesse estado de ânimo passageiro. Nada aqui vai durar para sempre. A única coisa que você levará para a eternidade é aquilo que eterno é, porque já surgiu em caráter de eternidade, que é a tua consciência, o teu espírito. E o que eu chamo aqui de dilema de Eclesiastes é isso: você entender que tudo aqui tem prazo de validade. Tudo vai passar, tudo vai ser esquecido, tudo vai ser substituído, vai ficar para trás e, portanto, é vão depositar todas as suas esperanças nessa vida aqui. Agora, uma vez que eu entendo que a vida é um sopro, que o tempo de vida é feito para acabar mesmo, tempo que possui prazo de validade, existe um segundo passo, que é entender que tudo o que acontece na vida respeita um tempo específico para que aconteça de forma harmoniosa. Eu posso até artificializar algumas coisas, eu posso até mecanizar alguns processos, mas existe um tempo certo, um tempo perfeito, em que as coisas se encaixam de forma natural. Então a única coisa que eu posso fazer em relação ao tempo é buscar discernimento para entender esse tempo. É buscar entender que tempo é esse, ou esse é um tempo de quê?
O agricultor, por exemplo, sabe bem disso. Se ele quer colher algum fruto, ele precisa entender qual é o melhor tempo para plantar aquela semente. A semente precisa de tempo frio ou de calor? A terra precisa estar em quais condições para que essa semente possa vingar? E isso não é nenhum mistério da vida, não. É uma questão de sobrevivência para o agricultor. Talvez você precise de mais tempo para resolver uma questão na sua vida. Ou talvez não. Você precisa parar em algum momento e provocar essa reflexão. As coisas que eu preciso fazer exigem de mim mais tempo, no sentido de esperar as estações certas para agir? Ou não é de tempo que eu preciso? É de disciplina, por exemplo, ou de ruptura com os hábitos que não me fazem bem? Ou será que eu preciso me distanciar de alguém? Ou me reaproximar, esquecer as mágoas, pedir perdão ou aceitar o perdão? Bem-aventurado quem aprende com os ciclos da vida, porque quando a gente aprende, fica mais fácil de perceber aquilo que não cabe mais na nossa forma de viver. Fica mais fácil de dizer, cara, já foi, eu não tenho mais tato pra isso, eu não consigo mais viver assim, isso não é mais pra mim. Quem sabe alguém que me ouve aqui possa estar nesse exato momento suspirando por dentro e pensando, caramba, eu perdi tanto tempo na minha vida, me envolvendo com coisas vãs, eu empreguei esforço, eu dediquei horas ou dias da minha vida constantemente a coisas que simplesmente desapareceram como um sopro. E eu preciso ser realista aqui contigo e dizer que pode ser que você nunca mais consiga recuperar esse tempo. Mas eu também quero te lembrar que a vida é sempre um daqui pra frente. A sua biografia não é perfeita, mas é a que você tem. E é nela que você pode fazer ajustes. Como se a sua vida fosse um livro que ainda está sendo escrito. Talvez você não possa simplesmente arrancar uma página da sua biografia com a ideia de que algo de ruim deixe de existir, sabe? Como se fosse só simplesmente arrancar uma página. Porque tá lá, aconteceu. Mas você pode, sempre que desejar, encerrar um capítulo e começar outro. Toda vez que você perceber que a história tá indo por uma direção que você não quer que ela vá, você pode fazer isso. Eu sei que não é fácil, não há garantias, mas é o que temos para hoje. Aliás, o hoje é tudo o que nós temos. Boa sorte, que Deus te abençoe, fique bem e arrume tempo para arrumar o seu tempo.